Queridos irmãos, ouvimos o Evangelho de Mateus, o trecho que narra o martírio de João Batista. E tem muitas coisas aqui curiosas, podemos dizer assim, que acontecem nesse martírio. Coisas que nos levam a refletir, que nos dão grandes ensinamentos. Primeiro, a gente não entende muito bem se Herodes gosta ou não de João Batista. Uma hora o texto diz que Herodes quer matá-lo, outra hora diz que ele fica triste quando tem que matá-lo. Esta inconstância de Herodes em relação a João Batista revela algumas coisas para nós. Em outro trecho, o Evangelho vai dizer que Herodes gostava de ouvir João falar. Gostava de ficar assim, meio que escondido, por trás da moita, escutando João pregar o Evangelho, ou pregar a verdade, o anúncio das coisas de Deus, etc. Então Herodes tinha uma certa atração pelas coisas que João pregava, mas não estava disposto a sacrificar, como nos ensina São Paulo no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, crucificar as paixões, crucificar a carne. Ele não estava disposto a isso. Então gostava, como um curioso, de escutar o que João pregava, mas não estava disposto a cortar na carne o que precisava cortar, ou seja, não estava disposto a se converter de verdade. E tem muita gente ainda hoje que gosta de escutar o que Jesus fala, que gosta de escutar o que os pregadores falam, às vezes até passam o dia inteiro escutando pregações do Frei Gilson, do Padre Mário Sartori, vocês viram até o Padre Talisson tirou foto com os dois. Eu não vou dizer que eu fiquei com inveja não, mas eu queria ter tirado também, mas não estou lá. Tem gente que passa o dia inteiro escutando grandes pregadores na internet, Padre Léo, Padre Jonas Abib, a Canção Nova tem pregação quase todo dia. Mas gostar de escutar das coisas de Deus não é suficiente para que haja uma verdadeira conversão, não é suficiente também para que a gente se diga convertido. Gostar de escutar falar das coisas de Deus é apenas um passo. É preciso transformar aquilo que eu escuto em vida, em atitude, em conversão. Crucificar a carne, crucificar as paixões. E isso nem todo mundo está disposto a fazer. E é por isso que tem gente que passa a vida inteira na igreja e lá na velhice é um tormento na vida dos familiares, é um tormento na vida dos irmãos de comunidade, não muda nunca. É sempre a megera de casa, é sempre o inconveniente da igreja, é sempre o falador, a faladora, a fofoqueira, o fofoqueiro, não muda. Reza, reza, escuta, escuta e não muda. Herodes escutava a pregação de João, gostava, mas não mudou. E quando aquela pregação, aquilo que ele escutou, ou escutava, precisou ter na vida dele um efeito positivo, um efeito de vida eterna, digamos assim, não foi suficiente. Não tinha o necessário para poder dizer, eu não vou mandar matar João só porque você quer, só porque você tem um capricho e eu preciso atendê-lo. Então, na hora crucial, no momento crucial, Herodes não tinha bagagem, não tinha conversão, não tinha fé. Escutava com prazer, mas não tinha fé. Não deixou crescer fé no seu coração. Se fechou para a graça de Deus.
Outra coisa que acontece aqui, que é importante a gente ressaltar, a mãe desta moça, né, Herodíades, que era a mulher do irmão de Herodes, e que estava com Herodes, que era o rei, e provavelmente estava com ele por interesse financeiro, interesse de poder e vários interesses. João Batista denunciava o pecado de Herodes e de Herodíades, estavam em adultério. João Batista não tinha medo e foi até as últimas consequências, dizendo: está errado. Foi preso, amarrado, colocado na prisão. João Batista disse sempre a verdade, com caridade, mas sempre disse a verdade, assim como nós também. Não podemos ser covardes quando vamos anunciar a verdade para os poderosos. Às vezes é fácil dizer a verdade para um pobrezinho, mas quando temos que dizer para os poderosos deste mundo, para as pessoas de prestígio, de poder, para as pessoas ricas, o pobrezinho a gente fala e desfala e fala de novo, sem pudor, sem medo de ofender, mas quando vamos dizer para os poderosos, aí colocamos muitas aspas, parênteses, reticências, né? Figuras de linguagem, metáforas, porque nós temos medo de dizer a verdade, muitas vezes por covardia, medo de perder o prestígio, a amizade, ou medo de perder algum benefício que a gente tem. Então temos que tomar cuidado. João Batista dizia a verdade para os pobres e para os ricos, para os poderosos e para os sem poder. Ele dizia a verdade para todos, até as últimas consequências. Estava então preso por causa disso. A mulher do irmão de Herodes, veja, o texto não fala a mulher de Herodes, a mulher do irmão de Herodes, porque não é dele, não é de Herodes, é do irmão de Herodes, que estava com Herodes, instigou a filha a pedir a cabeça de João Batista num prato. Nós sabemos que o papel da mãe é educar o filho para as coisas de Deus, para o céu, para as virtudes, para os valores cristãos. Uma mãe precisa educar o filho para o bem. Esse é o papel principal de uma mãe. O papel principal de uma mãe não é conquistar para o filho um diploma. Muitas vezes as mulheres dizem assim para mim, ou os homens também: eu não posso ter filhos, porque eu não sei se eu vou conseguir pagar uma faculdade para ele. Como se tudo se reduzisse a uma faculdade, como se tudo se reduzisse a um diploma na vida. Eu não posso ter mais filhos porque faculdade é caro demais, eu não dou conta. Quando chegar lá no futuro, eu não sei se ele vai conseguir passar num vestibular, numa faculdade pública. Eu já escutei isso várias vezes, eu tenho certeza que todos vocês já escutaram de alguém. Que essa é a preocupação primordial das mães, de muitas mães de hoje em dia. Então, uma mãe deve educar o filho para o céu. O que essa mãe fez aqui é muito triste. Ela tornou a sua filha uma homicida, uma assassina, né, de gente muito importante na nossa fé, né? Aquele que é o maior nascido de mulher, como Jesus mesmo disse. João Batista morreu por causa de um capricho de uma mulher birrenta. Não foi porque ele estava causando a Terceira Guerra Mundial, na época seria a primeira, né? Não foi porque ele estava causando a Primeira Guerra Mundial. Não foi porque ele estava, sei lá, traficando drogas e destruindo a vida de milhares de jovens. Ele estava pregando a verdade. E uma mulher birrenta, uma mulher pirracenta, uma mulher ruim, colocou a sua filha no mesmo barco,
e fez a sua filha também uma assassina, uma homicida, junto com Herodes e junto com ela mesma. Uma mãe precisa tomar cuidado para não transformar os filhos na imagem delas próprias. Vocês já devem ter visto mães que ensinam seus filhos, por exemplo, a fecharem a cara para o fulano que ela não gosta. Já viram isso? Não conversa com fulano, não. Mas por que, mamãe? Eu gosto de conversar. Gosto de conversar com os filhos do fulano, né? E por isso gosto de conversar com o fulano, com a ciclana. Não interessa, não é para conversar. Eu não quero saber de você ficar com conversa com aquele povo. E a razão não é porque o menino está correndo algum perigo. A razão é porque ela brigou com a fulana, ela brigou com o ciclano, e agora o filho precisa bancar a vingança da mãe. Isso acontece muito, de pais ensinarem os filhos a serem rancorosos, vingativos, a fecharem a cara, o rosto para os outros, a cortar em volta, né, como nós dizemos, de um ou de outro, a serem espertos. Ensinam coisas erradas que levam os filhos para o abismo. Uma mãe como Herodíades não merecia ser mãe, não deveria ser mãe. Ela não deveria ter sido mãe, e mães como ela não merecem ser mães, não devem ser. Porque em vez de formar, deformou a sua filha e jogou ela e toda a sua família num grande abismo. Vamos pedir a Jesus, nesse dia, que nós sejamos, em primeiro lugar, que nós sejamos corajosos ao anunciar a verdade e o Evangelho. Que não tenhamos medo de dizer tanto aos poderosos quanto àqueles mais simples as coisas que nós devemos dizer. Com coragem, com intrepidez, com destemor, dizer a verdade, anunciar e denunciar. Anunciar o reino, denunciar o pecado, as injustiças que nós cometemos em primeiro lugar contra Deus. Depois, peçamos a Jesus que não caiamos nesta vida de Herodes, aqueles que escutam a palavra porque sentem uma certa atração pela beleza que ela tem, mas não estão dispostos a se converterem, a cortarem na carne aquilo que precisa ser cortado, a arrancar com raiz e tudo aquele mal que nós temos em nosso coração e que só a palavra pode cortar e arrancar. Só a verdade pode cortar e arrancar. Terceiro, vamos pedir a Jesus que nos dê a graça de sermos bons exemplos, de educarmos os nossos filhos, e cada um aqui, mesmo que não seja pai e mãe, tem também a missão de educar. O irmão mais velho tem também a missão, mesmo que reduzida, de educar o irmão mais novo. O irmão de comunidade, com seu testemunho, tem a missão de educar o outro irmão, com seus atos, com seu testemunho, com seu jeito de ser. O padre, as suas ovelhas. Todos nós temos, em certa medida, a missão de educar. E que nós sejamos não como Herodíades, que educam para o mal, que educa para o mal. Ela educou para o inferno, que eduquemos para o céu. E eu termino, lembrando que o ano que vem nós teremos uma escola católica em nossa cidade. Ontem tivemos um momento de exposição do projeto dessa escola. E que esta escola, que é um sinal do reino de Deus nesses tempos de hoje, nesses tempos sombrios, seja também para nós uma missão. Todos nós tenhamos a missão, a nossa missão relacionado com essa escola, que nós
tragamos para a nossa vida a responsabilidade de levar os nossos filhos para a escola, de estimular as pessoas, quanto puderem, a colocarem os filhos nesta escola. Não é a missão de uma pessoa, de 10 pessoas, é a missão da nossa comunidade. Todos nós devemos abraçar essa causa para superarmos as Herodíades que tem por aí, e são muitas. Muitas Herodíades nas casas, nas escolas, nas repartições públicas e até mesmo dentro das igrejas. Tem muitas Herodíades que precisam se converter. Tem muitas Herodíades que precisam ser arrancadas dos corações das mulheres e dos homens. E a educação é um caminho para isso. Vamos pedir a Jesus a graça desse comprometimento, que nos sintamos corresponsáveis por tudo isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.